Rex é como se fosse um conto de fadas, só que sem a magia da Disney, mostrando toda a podridão humana com uma mistura de horror clássico e também alguns elementos modernos. Oi, aqui é Thaís de Pronome Interrogativo e a gente vai conversar sobre Rex, que é o mais recente lançamento da Dark Side do autor Thomas Ode Heuvelt, que ele é um autor holandês e basicamente esse livro tem uma história assustadora que eu nunca imaginaria encontrar na minha vida. O ano é 2012 e como muitas outras cidadezinhas que escondem alguns segredos, Black Spring também contém um segredo, só que não é qualquer segredinho não, é um segredão bizarro. Eles escondem do resto do mundo uma bruxa de verdade. Pois é, Catherine Van Wheeler, assim como muitas outras bruxas de sua época que também foram queimadas na fogueira, teve também sua condenação, foi condenada, porém, entretanto, todavia, ela sobreviveu. E desde então, ela vive em Black Spring há mais de 300 anos. Só que ela tem os seus olhos e sua boca costurados para que ela não lance nenhuma maldição em ninguém. A cidade, tecnicamente, está protegida por conta disso. Só que, como eu disse, a gente está em 2012, já existem os smartphones, os aplicativos, e é por isso que o pessoal dessa cidade controla todos os passos dessa bruxa através de um aplicativo. Pois é, toda vez que ela aparece em algum lugar, no restaurante, numa casa, o pessoal manda uma mensagem através do Rex App, que é onde eles se comunicam para saber o que ela tá fazendo, se tem um padrão, alguma coisa do tipo. Então eles acabam unindo esses elementos junto com uma bruxa de mais de 300 anos ali. Ou seja, os moradores estão super acostumados com essa bruxa. Só que as coisas não são tão simples assim quanto a gente imagina. Conforme a gente vai lendo esse livro, a gente percebe que um grupo de jovens quer desafiar a bruxa. Eles começam a incomodar a bruxa de alguma forma, acreditando que ela não vai fazer nada. Todos se enganam. E é aí que começa a dar ruim na coisa toda. Meus amigos, que livro! Sério, como eu disse no início do vídeo, eu nunca imaginei que fosse encontrar uma história assim, com esses elementos, com uma mistura de moderno e clássico, e também a gente acaba vendo aqui uma questão sobre a humanidade. E isso me lembrou muito It, a Coisa, mas eu vou contar um pouquinho mais pra frente o porquê. Mas eu já vou logo adiantando que é uma coisa relacionada à humanidade das pessoas, como elas reagem a algumas coisas. Então, se você gostou desse aspecto de It em relação à humanidade, você vai gostar muito desse livro. Algo muito legal que a gente vai encontrar aqui nesse livro é que a gente vai acompanhar o dia a dia das pessoas dessa cidadezinha, o que eles fazem, como é que a bruxa aparece, como é que essa bruxa interfere na vida deles e na vida dos outros e nas festividades e coisas do tipo. Mas uma coisa interessante é que esse livro também foca em 4 personagens, que eu não vou dizer que são principais, porque no geral esse livro não trata do indivíduo, ele trata na verdade da cidadezinha, da comunidade em si. Mas a gente tem o destaque de 4 personagens, que é o Steve, o Tyler, que é o filho do Steve, o Robert Green e também a Griselda, que são personagens que são extremamente diferentes entre si, mas eles se completam, eles complementam a história, mas é muito bom porque a gente acaba vendo essa história de diferentes visões, diferentes pessoas que têm diferentes idades também, então é uma coisa que enriquece demais a leitura. E eu confesso que isso enriquece tanto a leitura que eu super achava que a bruxa ia aparecer assim do meu lado enquanto eu tava lendo esse livro, você não tá entendendo? Uma coisa que eu preciso dizer e já adiantar é que esse livro é extremamente perturbador. Existiam momentos que eu sentia nojo, vontade de vomitar, asco das pessoas e coisas do tipo. Ou seja, acaba te desgraçando, sim, esse é exatamente o tipo de livro. E outra coisa importante é que o autor acaba trazendo também alguns aspectos para você refletir e talvez discutir também, como por exemplo, alguns personagens aqui nesse livro acabam se escondendo atrás de uma bíblia como se fosse um escudo, ou tratasse Deus como se fosse o mandante de alguma coisa que ele fez e não se responsabilizasse, sabe? E quando eu disse que esse livro se parece muito com It em relação à questão do humano, da natureza humana, é porque It existe aquela questão de perder a humanidade. É exatamente isso que acontece aqui. A gente acaba vendo o que é natural do ser humano, o que é desespero, o que é perder a sanidade e a humanidade. E é uma questão muito interessante que a gente acaba vendo ao longo do livro e é crescente, sabe? O Thomas, ele começa o livro contando alguns aspectos dessa cidade, a gente acaba percebendo que alguma coisa vai dar errada logo ali no início e a gente acaba vendo uma crescente nessa narrativa dele.
a gente percebe que no final ele vai entregar alguma coisa muito grandiosa e é exatamente isso que acontece. Particularmente, eu achei Rex muito bem escrito. É um livro de um autor jovem que acaba misturando diferentes elementos. Como eu disse, a gente vê uma bruxa de 300 anos que acaba sendo monitorada através de um aplicativo, mas ele enriquece a própria escrita, trazendo outros elementos como Edgar Allan Poe e até mesmo Harry Potter. Pois é. A sensação que eu tive quando eu li o livro é que o autor simplesmente estava me guiando pela mão, explicando o que acontecia com aquela cidadezinha, por que aquela bruxa existe, o que aconteceu, quais são as consequências e muito mais. E eu fiquei vidrada na história. Eu basicamente não consegui largar. E com isso, esse mesmo autor vai te guiar por um final que é surpreendente, um final que é justo, um final que vai te deixar refletindo sobre muitas coisas. Sério. Foi uma reviravolta naquele final ali que eu fiquei, meu Deus do céu, que loucura, menino! Então, se você gosta do terror clássico que mistura elementos modernos e também traga uma discussão sobre a questão da humanidade, você vai com certeza gostar muito de Rex. Se você ficou curioso ou curiosa para ler esse livro, eu vou deixar aqui no box de informações os primeiros capítulos e também o link para você comprar na Amazon, ok? Me conta aqui nos comentários se você ficou curioso ou curiosa para ler essa história. Se você já leu, me conta aqui nos comentários também o que você achou, se você gostou, se não gostou, qual foi a sua parte favorita, porque eu quero muito saber, ok? Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo e também me segue nas redes sociais pra gente bater um papo. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!